pessoal, bom dia. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Nós estamos gravando aqui o nosso encontro sobre os inimigos do Espiritismo, trazendo para você nossas críticas ao rustanguismo, chamando de uma doutrina anticristã, examinando o tema Jesus, homem ou agênere, e estamos na última parte. Peço a você que nos ajude curtindo, comentando e compartilhando o vídeo nas suas redes sociais. Aquele que puder, nos apoie, por favor, aí através de chave Pix, se torne membro, vendo outras formas na descrição. Lembrando que aqui o financiamento coletivo nos ajuda a nos manter no ar, levando um programa com maior qualidade até vocês, né? A gente pode aí usar melhores ferramentas que estão à nossa disposição na plataforma. Mas para isso a gente precisa atingir um número de inscritos no canal, então é importante você se inscrever aqui no nosso canal, né? Você pode enviar as suas sugestões e críticas através do Fale Conosco, @institutorevelare.org.br, nos acompanhar nas redes sociais através do @Revelare Instituto no Face e no Insta, e também no nosso site www.institutorevelare.org.br. Aqui, sem mais delongas, né, pessoal, nós já vamos trazendo para vocês o nosso compartilhamento sobre o nosso tema. Estamos no episódio número 20, o programa é Inimigos do Espiritismo. A gente usa como pano de fundo o verbo e a carne, e o objetivo é criticar o rustanguismo como uma doutrina que não é espírita, ela é anticristã, inclusive, e falar no anticristo há um significado no evangelho, é preciso que se compreenda isso. Então, o anticristo é contrário ao Cristo, é preciso se compreender desta maneira. Lembro a você que nós, então, estamos nessa altura aqui, trazendo informações de uma outra obra que é analisada pelo Júlio Abreu Filho. E aí, então, recordo que a nossa obra, O Verbo e a Carne, do Herculano Pires, com o Júlio Abreu Filho, traz críticas à obra Os Quatro Evangelhos. A primeira parte ficou a cargo do Herculano Pires, com 14 capítulos extensos, e nós já os enfrentamos aqui e terminamos de promover os nossos comentários e análise, objetivamente um compartilhamento, para que você tenha conhecimento que essa obra exista e busque fazer uma leitura delas. Porque quando você estiver nas casas espíritas, diante de práticas espíritas, você vai ter um conhecimento adequado para saber se esse ou aquele compartilhamento que está sendo feito ali naquele ambiente, se está de acordo ou não com a doutrina espírita, e se não, se busca validar uma doutrina que está totalmente contrária ao espiritismo. Na parte 2, o Júlio de Abreu Filho, em 7 capítulos, apresenta críticas sobre uma obra chamada Elos Doutrinários, que defendeu o rustanguismo. Vamos, então, a esta etapa de episódios, onde o Júlio vai fazer uma crítica objetiva, tranquila, transparente, como deve ser feitas as críticas por todos aqueles que se debruçam sobre a doutrina espírita. Ele não pode ter medo, ele não pode ficar cheio de dedos, digamos assim, para poder tratar desse ou daquele tema. Não, ele precisa se debruçar sobre os temas com respeitabilidade àqueles que foram os autores, como o Júlio demonstra nessa obra. Ele trata o autor Ismael Gomes Braga, de Elos Doutrinários, com muito respeito, mas ele se dá ao direito de discordar, apresentando um raciocínio lógico, fundamentação, que é o mais importante, e trazendo uma dialética. Ele apresenta o argumento, ele apresenta a sua refutação e diz onde está o erro à luz da doutrina espírita, bem como quando a própria obra do Rustang ou de Elos Doutrinários tenta se fundamentar em outras obras, como, por exemplo, a Bíblia. Então ele vai dizer a certa altura, né, que essa obra Elos Doutrinários deveria se chamar Erros Doutrinários, porque ali ele vai apresentar as várias teses com as suas críticas, mostrando esses erros muito sérios, muito graves, né? Então o Júlio apresenta
críticas a essa obra, Elos Doutrinários, como você vê aí na tela. A pergunta que nós estamos buscando responder nesse conjunto de 3 episódios, primeira parte, segunda parte e agora a última parte, é Jesus, homem ou agênere? E o Júlio Abreu Filho está analisando algumas teses. A tese anterior foi que Jesus seria um agênere e não um homem. Ah, mas o que é agênere? Tem que ir para a doutrina espírita para saber, senão a gente destoa aqui dos nossos comentários. Mas seria válido dizer, aquele que esteve presente, mas não em corpo físico. E aí ele utilizou no espiritismo que nós chamaríamos de agênere. Será que é possível? Será que mesmo para Jesus, um espírito puro, seria possível ele permanecer tanto tempo como agênere? Kardec explica bem isso e nós já tratamos dessa questão em outros momentos. Hoje nós vamos então ficar com as 2 outras teses, né? Se não fosse confirmada a natureza excepcional do corpo fluídico de Jesus pelo Espiritismo, as revelações anteriores cairiam e o Espiritismo não subsistiria. Isto é, que a primeira, a segunda e a terceira revelação, o Espiritismo, estariam umbilicalmente ligadas. Que se o Espiritismo não confirmar essa ou aquela tese, que as demais caem. Ou seja, está dizendo que elas não são independentes, que elas precisam umas das outras, que seriam como se fosse uma sequência. E aí eu recordo a você que o capítulo 1º da obra A Gênese, Kardec fala sobre a natureza da revelação espírita. E antes da gente concordar, discordar e etc., é necessário que você estude esse primeiro capítulo da obra A Gênese para poder entender do que se trata. Porque quando a gente fala de revelação, eu preciso saber o que é revelação. Preciso saber qual a natureza. Ela é divina? Ela é humana? Ela é uma revelação da ciência? Não é? E a gente sabe explicar? É preciso se debruçar sobre isso. A outra tese é que quem nega que Jesus tenha sido um agênere, nega também coloque aspas aí, por favor, codificação kardeciana. E por isso não é espírita. Existe uma codificação kardeciana, né? Veremos isso também aqui no encontro de hoje. O Júlio vai tratar dessa primeira tese, ou seja, que Jesus esteve na Terra usando um corpo fluídico. Ele então possuía uma natureza diferente, excepcional. Seria como se ele fosse Deus mesmo na Terra, não é? Por quê? Porque ele estaria não sobre a égide das leis naturais, que são as leis divinas, mas fora disso. E a gente sabe quem está fora, porque ele as criou, as leis naturais, é Deus. As leis naturais vão reger a obra da criação. Mas o Criador, ele não está adstrito a essas obras. A gente pensa que Deus respeita, é o primeiro a respeitar suas próprias leis, né? Mas a gente não tem mais como analisar fora disso. E alguém que se equipararia ao próprio Deus também seria Deus. Então, será que isso é possível também? Vamos ver quais são os argumentos. Nessa altura do campeonato, da tese, o Júlio de Abreu Filho fala assim, olha, a gente já falou sobre essa natureza do corpo fluídico, a gente já trouxe as fundamentações da própria Bíblia, mostrando que Jesus veio em carne, em osso, nasceu, viveu e morreu. Mas alguns estão aí trazendo, por exemplo, edição da Vulgata Latina para poder fundamentar essa ou aquela tese. Lembramos a vocês, as traduções, elas, na maioria das vezes, elas são voltadas à defesa de teses e, portanto, o tradutor coloca o seu sentimento, a sua crença e não é isento. O tradutor precisa ser isento, ele não pode levar suas convicções para a tradução. E o Júlio Abreu Filho, como você pode perceber nos nossos episódios anteriores, ele analisou vários textos, vários exemplares primitivos da Bíblia, inclusive
a denominada Vulgata Latina. O que ele constatou? Que existe um prefácio na Vulgata Latina que é de São Jerônimo, em que ele reconhece o princípio reencarnacionista, que mais tarde o Vaticano vai condenar como uma heresia, né? Então vamos condenar que é heresia, vamos condenar com fogo do inferno, vamos condenar que você não vai para o céu, essas coisas medievais. Então o Júlio diz, né? Sobre os textos bíblicos das revelações anteriores, nenhuma requer ou depende de confirmação posterior. Não se pede nenhum endosso futuro de qualquer doutrina para aquelas revelações, isto é, para que tenham validade. Ou seja, se você crê que Jesus veio como agênere, ou que ele veio como o ser humano, como homem, como está descrito nos evangelhos, nos 4 evangelhos, nós temos esse esclarecimento, né? Nas cartas de Paulo, né? O próprio Pedro fala sobre isso. Enfim, Jesus veio no corpo de carne. Mas você aceitar isso ou não, não quer dizer que você seja ou não seja espírita por isso. Também é desconhecer que a Vulgata Latina trazia um prefácio reconhecendo o princípio reencarnacionista. E mais, e aí esse é o ponto principal, nenhuma das revelações estão umbilicalmente ligadas, exigindo confirmação posterior. É fato que nós vamos ver nos textos dos evangelistas que eles voltam para o Antigo Testamento e diz: tal profecia se realizou na pessoa de Jesus. Mas isso era cultura da época também. Entre os judeus, quando eles estudavam as escrituras para eles consideradas sagradas, a Torá, eles perguntavam: qual patriarca cumpriu essa lei? Com qual patriarca que tal profecia se realizou? Era da cultura da época. Mas isso não quer dizer que, cumprida ou não, elas estão umbilicalmente ligadas. O Antigo Testamento tem um público-alvo, tem uma razão de ser, e ele veio num momento para atender uma ideia. Tanto é verdade que lá no capítulo 1 da obra Gênesis, Allan Kardec apresenta Moisés e o Cristo, e apresenta esses pontos de contato e aqueles em que elas se separam. Quando ele vai falar sobre Moisés, ele fala sobre Moisés como um profeta, trazendo aquilo que permaneceria. Depois ele diz de Moisés como um ser humano, um homem, sendo um legislador daquele povo, com as leis que mais tarde, como a gente já sabe, seriam substituídas, porque a sociedade evoluiu. O Cristo chega, valida parte do Moisés como profeta, e ele não valida outras regras, como olho por olho, dente por dente, essa coisa. Deus já não é mais dos exércitos, Deus não é vingativo, e por aí afora. Né? Então ele vai trazer lei do amor, caridade, outra questão, e vai mudar, inclusive, os costumes e os hábitos para aquela época. E não é por outro motivo que eles vão crucificá-lo. É por esse motivo que ele, como ser humano, vai ser morto por aqueles contemporâneos da época em que ele se encarnou na Terra. Então, nenhuma das revelações bíblicas anteriores depende de confirmação posterior. Não pede endosso futuro e não está escrito em lugar algum que haveria de vir uma doutrina espírita e que as validasse. Isso é o que você vai encontrar no texto de Júlio Abreu Filho quando traz essa crítica. A última crítica, que quem nega que Jesus tenha sido um agênere, nega também a quantificação kardeciana, não é espírita. Tese falsa. Primeiro, quis se atribuir a Kardec a condição de revelador que ele nunca quis para si, e ele nunca admitiu e nunca assumiu. Ou seja,
que ele teria criado uma teoria. Ele nunca criou teoria nenhuma. As pessoas podem até não aceitar, pode dizer que é coisa da cabeça dele, mas não pode atribuir que ele disse, que trouxe qualquer teoria, que ele revelou alguma coisa, que ele seria um terceiro revelador na condição humana, que foi Moisés ou Jesus. Esse uso da expressão kardeciana está errado, equivocado. Se você usa, pare. Porque não existe uma teoria criada por Allan Kardec. Então não pode ser kardeciano, kardecista. Porque não é isso, não é do que se trata. É dos espíritos. O que Kardec fez? Ele pegou as milhares de mensagens, organizou e foi deduzindo a teoria. Como a gente interpreta um texto. Isso que ele fez. Isso que ele fez. E fez perguntas para os espíritos para validar ou não se ele estava no caminho certo ou no caminho errado. Mas a doutrina, como ele escreve lá no livro dos Espíritos, que é onde está contida a doutrina dos Espíritos. Porque o céu e o inferno, uma redação dele, o Evangelho segundo o Espiritismo, uma redação dele, lá na Gênesis também, uma redação dele, ou seja, ele vai destrinçar o livro dos Espíritos em outras obras. E até a gente tem percebido que parece que ele queria escrever mais. Tem gente dizendo que ele terminou lá no Céu e Inferno, que terminou lá na Gênesis, e tem uns textos aí que diz que ele tinha vontade de escrever mais, né? Mas o tema aqui é a expressão kardeciana não vai ser algo que possa ser usado com correição. Porque Allan Kardec não criou teoria. Ele deduziu uma teoria milhares de mensagens que vieram por intermédio de centenas de médiums em dezenas de lugares. Qual foi seu critério, né, seu método? Foi a concordância entre as mensagens. E aí, eu acrescento aqui que Kardec apresenta essa metodologia na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que é onde ele traz o controle universal do ensino dos espíritos. E em obras de nomes como Flammarion, Leon Denis, Gabriel Delany, não há qualquer confirmação de qualquer dessas teses rustanguistas, não é verdade? O que significa, então, que aqueles que discordam das teses rustanguistas não sejam, então, espíritas, né? Não há lá, na designação de um verdadeiro espírita, que é o espiritismo na sua mais simples expressão, né? Introdução à doutrina dos espíritos, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, enfim, quando fala sobre o verdadeiro espírita, não fala que ele tem que crer que Jesus tenha vindo como agente, lá não fala isso. Então, um fato o próprio Ismael Gomes Braga vai dizer, a médium utilizada pelo João Batista Rusteng não aceitava como autênticas e legítimas, como verdadeiras, as mensagens que saíram da sua própria pena. Essa confirmação é feita pelo autor da obra Ela, os Doutrinários. Ora, se ele traz a tese de que aquele que não confirma as teses rustanguistas, que ele não é espírita, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que Allan Kardec, Leon Denis, Gabriel Delany, Camille Flammarion e a senhora Collion, a médium de Rustang que recebeu as obras Os Quatro Evangelhos, não eram espíritas, pessoal. Não eram espíritas. Aqui a gente encerra esse nosso encontro acerca do capítulo 4. Fica esses nossos compartilhamentos e as nossas críticas aqui para você meditar. Se você quiser, faça seu comentário aí, da mesma maneira, respeitoso, como sempre, que aqui é um átrio democrático, mas é um lugar que a gente se respeita muito, respeita os nossos inscritos no canal, os que acompanham os estudos, e deixa a sua opinião a respeito, né? Será que aquele que não acredita que Jesus veio como um agente, ele não é espírita? O que é, de fato, verdadeiro espírita? Ficam essas nossas reflexões acerca desse nosso encontro de hoje. Era isso que a gente tinha para dizer. No próximo capítulo a gente vai falar um pouco mais sobre as 3 revelações, né? Velho Testamento, o Novo e o Espiritismo, né? Onde o nosso amigo aí, Rustang, o nosso amigo Ismael Gomes Braga está dizendo que são
três partes que formam um todo inseparável, e ele também vai colocar que o rustanguismo pertence à revelação, né, espírita, que seria a revelação da revelação. E nós vamos analisar que negar fé à obra de Rustang é minar o edifício todo, desde Moisés até nossos dias. Eu penso que essas duas questões já foram respondidas aqui nesse nosso episódio. Mas a nossa obrigação aqui é ir até o final da obra, examinando ela com cuidado, com carinho, com respeito. E eu então encontro vocês num próximo vídeo, pessoal. Até lá!